Agora eu fico pensando assim, na cabeça de um leigão mesmo. Cara, o Ghanimi já tinha uma vivência no setor privado que para muitos era num ponto de chegada de muita gente. Eu quero chegar onde ele chegou. Eu quero alcançar o que o Ghanimi já alcançou no setor privado. Cara, como é que sozinho assim... vou entrar pra política, eu vou mudar esse negócio. Eu vou lá. Vou largar tudo que eu já tenho, que eu já conquistei e vou tentar fazer esse trem aí. Porque a gente sabe, a gente já falou com outros candidatos que estiveram aqui, que andorinha só não faz verão. Uma só não faz verão. Como é que você teve essa... Realmente o seu pensamento assim, não sei se você costuma meditar ou pensar sozinho. Cara... Vou largar isso tudo. Vou mudar esse país, vou mudar esse estado. Vou dar a louca, vou botar a cara e vou embora. Olha, eu não... É engraçado que muita gente acha que eu sou frio. E eu tenho um lado meio de frio no sentido de ser preservado. Não é nem reservar, não. É preservar um pouco para evitar decepção ou arrependimento e tudo mais. E tem um lado também que eu raciocino... Raciocino não, mas racionalizo tudo. Mas eu tenho um lado meio emocional em algumas decisões de fazer o seguinte, eu me baseio às vezes também um pouco na intuição. Aí eu não sei se é Deus, se sei lá... Alguma coisa, né? Cada um acredita numa fé, né, diferente, mas assim, alguma coisa que vem pra mim e fala, não, vai por esse caminho. E alguma coisa também de princípios e valores, por exemplo. Eu até na empresa mesmo, na iniciativa privada, eu lembro que eu fui... eu entrei na Michelin em 2006. Eu fiquei de maio de 2006 até dezembro de 2006 só aprendendo francês, porque eu não falava francês. Mentira, eu ficava de manhã aula de francês e à tarde eu trabalhava. Era meu trabalho. Eu ia passar um mês na França para fazer um treinamento para aprender o sistema de qualidade da Michelin para implantar no Brasil. Então eu fiquei esses 7 meses praticamente aprendendo francês. Fui para a França em fevereiro ou março de 2007 para aprender francês. Quando eu voltei, eu recebi uma proposta de trabalho muito melhor do que eu tinha ali. Aí eu falei para eles, fiquei tentado, conversei, fiz entrevista, tudo mais. Aí eu cheguei e falei, olha só, até dezembro eu não saio da Michelin, porque era o período que eu tinha para implantar o sistema de qualidade da Michelin no Brasil. Eu falei, se vocês quiserem esperar para janeiro, eu topo, porque aí o meu compromisso... Mas eles investiram em mim quase um ano para aprender francês. Eu fiquei um mês na França para fazer esse treinamento. Eu tenho que dar o retorno para a empresa. Talvez eu tivesse ganhado mais dinheiro se eu tivesse ido para outra empresa. Teria outra vida hoje, talvez eu não fosse político, talvez... Mas assim, eu baseei naquele momento muito no meu princípio e valor. Poxa, eles investiram em mim para fazer alguma coisa, eu me comprometi que eu ia fazer aquilo ali. Não só o dinheiro que eles iam perder se eu saísse, mas também o tempo, né, que eles prepararam uma pessoa, um ano praticamente, para fazer alguma coisa. Aqui eu não saio antes disso. Depois, aí o contrato é outro. Né? Aí, depois que aconteceu isso, em 2008, a Michelin pagou o MBA para mim. Aí foi a mesma coisa. Mais um ano. Aí depois eu fui morar fora. Então, assim, todos os momentos em que eu estava com compromissos na minha vida, eu cumpri até o final. Porque eu acho que é algo que eu sempre pensei o seguinte, eu posso até não ter um benefício de curto prazo, né? Porque eu ia ganhar mais na outra empresa do que eu ganhava na Michelin. Mas eu acho que o benefício de longo prazo e até a minha tranquilidade, conforto moral de dormir, deitar na cama e dormir com tranquilidade, eu ia ter para a vida toda. E é assim que eu sempre conduzi a minha vida, né? De ter sempre basear minhas decisões não só em decisões imediatistas, mas decisões de médio e longo prazo também. Então, parece maluquice eu querer entrar para a política. E tinha um lado ideológico, um lado de propósito, mas eu pensava até no longo prazo. Sabe o que eu pensava? Eu olhava para mim e eu via daqui a 20, 30 anos. Tô com 39 hoje, eu tinha 33 para 34 quando eu tomei a decisão. E eu olhava assim, eu falei, daqui a pouco eu tô com 50, 60 anos. Eu vou olhar para minha história de vida e vou falar, o que eu fiz? Trabalhei, ganhei dinheiro, constituí família, talvez. Na época, eu era solteiro. E eu vou falar, o que eu fiz de relevante? Talvez fizesse, mas eu não via na minha trajetória que eu estava ali, porque eu ia ficar mais 4 anos fora do Brasil. Quando eu fui para a França, eu não fui para a França para ir para os Estados Unidos depois.
Mas o que eu imaginei? Que ia acontecer a mesma coisa. Depois de ficar nos Estados Unidos, iam falar, Paulo, tem uma outra vaga para você na China. Vamos ali, vamos pra ali. E eu ia ficar a minha vida toda praticamente fazendo isso. Talvez voltasse pro Brasil, ia ter outra oportunidade e tal. Ia ganhar dinheiro e ia olhar daqui a 20 anos e falar, o que eu fiz de legal? Claro, eu viajei, visitei o mundo, fui a mais de 30 países. Sim, fiz coisa legal. Mas coisas que eu falo, caraca, olha a história que eu construí. Olha o legado que eu construí. Eu ia me arrepender disso. Você falou a palavra certa aí. Cara. Tem a grande diferença entre herança e legado. Exato. A herança você deixa pra alguém. Pra um filho, pra um herdeiro, seja lá pra quem for. Agora, o legado você deixa em alguém, né? Exatamente. Aí eu imagino, o que eu vou deixar em alguém, na vida de alguém? E eu falava para as pessoas, antes da eleição, do resultado da eleição de 2018, eu já falava, ó, já valeu a pena, porque o aprendizado que é participar de uma campanha política é gigantesco. Loucura. É loucura. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar decisões na vida. E por que eu falo que tem um lado racional na história também? Além de pensar de certa forma racional, de falar, eu vou estar daqui a 20 anos arrependido se eu não fizer isso, tem um lado racional também, que assim, eu tinha dinheiro para ficar o que eu fiquei quase 2 anos sem ganhar dinheiro. Né? Até porque você fazia isso, né? Você sabia mexer com financeiro nessa área. Eu não sou rico, não era rico, né? Não tinha. Mas assim, eu tinha um colchão suficientemente grande para ficar 2 anos sem trabalhar. Sem trabalhar não, trabalhando muito, mas sem salário. Né? Então, tem esse lado racional. Eu não tomei uma decisão rompante, largar tudo quebrado e fazer isso. Se eu sair da política hoje, eu preciso trabalhar. Mas eu não sou uma pessoa que não tem também empregabilidade, né? Então, também isso pesou na minha decisão, que eu sabia que, se desse errado, eu acho que eu conseguiria retomar para o mercado de trabalho com certa tranquilidade, né? Não é sempre, nunca é fácil, né? Mas sempre pesou isso.